Capítulo 1. O dia em que você percebe que ninguém sentiria sua falta. Tem uma hora que você acorda e algo muda. O despertador toca como sempre. O celular vibra, a luz da janela entra meio cinza e tudo parece igual. Mas você não tá igual. Tem algo estranho no ar. Não é exatamente tristeza, não é raiva, é uma sensação mais sutil, só que muito mais perigosa. É o pensamento de que se você sumisse hoje, ninguém notaria de verdade. Não é drama, não é exagero, é só uma constatação. Você imagina seu chefe remanejando seus prazos, seus colegas comentando sua ausência no grupo com um emoji, sua família seguindo o dia, seus amigos no máximo mandando um tá tudo bem? E aí então você se pergunta: se eu não fizer diferença, por que eu continuo tentando tanto? Esse é só o começo do colapso silencioso que a maioria das pessoas enfrenta entre os 20 e 35 anos. A fase onde você já entendeu as regras do jogo, mas ainda não descobriu se quer continuar jogando. E o mais cruel é que esse pensamento não vem no meio de uma crise. Não é depois de uma demissão, um término, um luto. Ele vem no meio de um dia qualquer, enquanto você amarra o tênis ou espera o café passar. E ele vem com a frieza do Nanami, em Jujutsu Kaisen, quando ele diz: mesmo que eu desaparecesse, ninguém se incomodaria. Ele fala isso sem drama, sem lágrimas, como que já chegou num ponto da vida onde até a apatia virou rotina. Essa fala do Nanami é poderosa porque é crua. Não tenta enfeitar a dor, não romantiza a solidão, não cria narrativa de superação. Ele só nos mostra uma coisa: que existe um ponto onde o vazio já não choca mais. Ele só cansa. E é aí que muita gente se encontra hoje. Gente que fez tudo certo. Estudou, trabalhou, pagou as contas, tem onde morar, se veste bem, tem diploma, mas vive com a sensação de que é invisível. E não é porque ninguém enxerga você, é porque você mesmo não vê mais sentido em quem você se tornou. Essa invisibilidade não é sobre ser ignorado, é sobre ser funcional. Você aprendeu a ser útil, eficiente, rápido, racional. Só que isso tudo tem um preço. Quanto mais funcional você fica, menos humano você se sente. Nanami veste um terno, cumpre horários, produz, recebe bem, mas por dentro ele está morto. Ele não sente mais o porquê de fazer nada daquilo. Ele simplesmente faz. E talvez seja esse o ponto. Quando a gente perde um motivo, a gente sobrevive no automático. E o automático é confortável, só que te mata devagar. Você não percebe que está afundado, porque você está cumprindo tudo. Ainda responde mensagem, ainda entrega no prazo, ainda dá risada na reunião. Mas quando você se olha no espelho, não se reconhece mais. Tem alguém ali, mas esse alguém parece distante, vazio, apagado, como se você vivesse sob uma névoa. E aí vem a pergunta mais difícil de todas: quem sou eu quando ninguém tá me vendo? E a resposta na maioria das vezes é: eu não sei. E o Nanami nos mostra isso com uma frieza que só quem já quebrou entende. Ele não precisa dizer que tá mal. A gente vê nos olhos, no silêncio, no cansaço. E a verdade é que tem muita gente andando por aí exatamente assim, desligada por dentro, cumprindo tabela, existindo sem existir. A diferença é que ele reconhece isso. E reconhecer, mesmo que doa, é o primeiro passo para não se perder de vez. Se está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal, por favor. Cerca de 97% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. E isso me atrapalha um pouco. Se puder deixar o like também, obrigado. Agora que você já fez isso tudo... Capítulo 2. A arte de se trair em silêncio. Sabe quando começa a traição? Não é quando você mente, não é quando você engana alguém, muito menos quando você toma uma decisão ruim. A traição começa quando você faz algo que vai contra quem você é e finge que tá tudo bem. É sutil. Geralmente começa com uma concessão aqui, outra ali. Você aceita um emprego que não queria tanto, mas paga bem. Engole um comentário que te desrespeitou, porque não vale a pena brigar. Ou passa a noite acordado trabalhando por algo em que você não acredita, mas é só essa semana. E quando você vê, já não lembra mais o que você queria no começo. Nanami, no anime, é o espelho dessa lógica. Ele começa como feiticeiro, alguém que lida com as maldições do mundo e tenta proteger os outros. Mas depois da morte de um amigo, ele quebra. Não por fraqueza, mas porque carregar tanto peso sozinho tem um preço. Ele olha para o mundo e entende uma verdade dura. Por que você faça tudo certo, as coisas vão dar errado. E talvez no final não mude nada. E aí ele desiste, larga o propósito e vai para onde as regras são bem mais claras: o mercado financeiro. Na superfície parece uma boa troca,
sai do risco constante de morte e ganha estabilidade, salário alto, conforto, mas por dentro a traição começa. Não porque finanças são uma área ruim, mas porque ele nunca foi feito para aquilo. E ele sabe disso. Ele sabe que cada vez que entra no escritório, ele vê a futilidade daquilo tudo. Ele sabe que cada vez que empurra produtos, ele não acredita. E sabe que cada vez que ouve seu chefe pedindo para ele calar a boca, ele não tá feliz. O Nanami não odeia o trabalho. Ele odeia o que tem que matar dentro de si para continuar ali. E é exatamente isso que a maioria de nós sente, mesmo sem espadas, feitiços ou monstros à espreita. Você talvez não lute contra maldições, mas talvez tenha que fingir simpatia com colegas que te esvaziam. Talvez precise sorrir enquanto é passado para trás, ou engolir a própria opinião porque o chefe está na sala. Você também, sem perceber, começou a atrair partes que eram de verdade. E é aí que mora o perigo, porque a gente pode se acostumar a atrair a si mesmo. No começo dói, depois vira rotina, até que um dia você para de lembrar como era ser inteiro. O problema é que a alma não desaparece, ela espera. E quando você a ignora por tempo demais, ela dá um jeito de te cobrar, com crises, insônia, ansiedade sem explicação, irritabilidade constante ou aquele cansaço profundo que não passa nem depois de um fim de semana inteiro dormindo. Nanami sente isso. Mesmo com dinheiro, mesmo com status, mesmo com conforto, ele tá morrendo por dentro, porque abandonou o que era justo para ele. E tem mais um detalhe, o mundo premia a traição. Quando você ignora a sua intuição para ser racional, as pessoas aplaudem. Quando você vira viciado em trabalho, te chamam de comprometido. Quando você se silencia para manter o emprego, te chamam de maduro. A gente cresce ouvindo que isso é crescer. Mas e se isso for o nome bonito que deram para um processo de se apagar? Trair a si mesmo dói, mas continuar se traindo todos os dias vicia. E quando você percebe, já não sabe mais o que é cansaço normal e o que é dor de estar fora do seu lugar. Nanami não grita, não explode, não surta. Ele só segue, como quem aceita o destino de ser alguém que desistiu de viver e agora só entrega resultados. E isso, sinceramente, talvez seja o retrato mais fiel da vida adulta para muita gente, para mim e para você. Bom, se você chegou até aqui, pensa comigo. Quantas decisões na sua vida foram baseadas no que era certo para você e quantas foram baseadas no que era esperado de você? Essa é a diferença entre viver uma vida com sentido e viver a vida que parece estar funcionando. Capítulo 3. Quando tudo funciona, mas você desaparece. Uma parte da vida onde tudo começa a dar certo. Você consegue o trabalho, paga suas contas, tem um plano de saúde, come direitinho, talvez tenha até comprado um sofá novo, parcelado em 12 vezes. E no fundo sente que você deveria estar feliz, porque na teoria a vida está estável, na prática você está sumindo. É como se tudo funcionasse perfeitamente, menos você. É aqui que o jogo vira. Você começa a perceber que cumprir metas e seguir o manual da vida adulta não resolve o que arde por dentro. Aliás, às vezes só anestesia. Nanami vive esse exato momento. Ele está num bom emprego, não precisa mais arriscar a vida, não precisa mais ver os amigos morrerem. Mas ele anda como um zumbi, fala pouco, se isola, se fecha. E não é drama, é a exaustão de quem tentou se adaptar tanto que perdeu os próprios contornos. Tem uma cena que ele revela tudo isso com um detalhe quase imperceptível. Nanami está andando com uma maldição pendurada no ombro, ele vê, sabe que ela está lá, mas não faz nada. Sabe por quê? Porque ele não tem mais energia para reagir. Aquilo ali é mais do que uma metáfora. É o retrato de quem acostumou tanto com o peso que já nem tenta mais se livrar dele. É como aquela dor de cabeça constante que você para de reclamar porque já faz parte de você. Ou aquele cansaço mental que virou o normal. Você não trata, você tolera. E o tempo vai passando e a alma vai encolhendo. O mais cruel é que ninguém de fora percebe. Afinal, você continua entregando tudo. Cumpre prazos, faz o que esperam, sorri nos encontros, faz histórias com filtro. Mas por dentro você sente que algo em você foi silenciado. A voz que te guiava sumiu. E no lugar dela ficou só um ruído baixo, constante, que diz: finge que tá tudo bem, não complica. E você finge, porque complicar nessa altura parece perigoso demais. Parece até meio irresponsável. Como assim eu tô infeliz? Eu tenho tudo. Como assim eu quero mudar o rumo? Eu tô empregado. Como assim isso não me realiza? Tem gente numa situação pior que a minha. E então, você entra numa das armadilhas mais perversas da vida adulta. Comparar sua dor com a desgraça alheia. Você começa a justificar sua própria apatia dizendo que poderia ser pior.
E é verdade, poderia mesmo. Mas não é porque não é o fundo do poço que você deve se conformar com viver à margem da própria existência. Nanami entende isso. Quando ele vê que está à beira da morte, ele tem um flashback da sua vida no escritório. Lembra do chefe? Dos papéis empilhados? Dos turnos noturnos mesmo com a bolsa fechada? Tudo aquilo volta num turbilhão. E ele percebe que a gente demora para entender. Você pode morrer sem nunca ter vivido de fato. Talvez a gente não precise morrer para desaparecer. Precisa continuar ignorando o que sente. Só precisa continuar dizendo tá tudo certo quando nada está. E o preço disso? Ansiedade crônica, crise de identidade, sensação constante de estar atrasado para tudo. E aquela solidão que você sente mesmo cercado de gente. É o tipo de dor que não sangra, mas que desmonta aos poucos. Nanami carrega essa dor com a elegância dos que não querem incomodar ninguém. E talvez você também. Talvez você esteja cansado, mas continue dizendo que está só com sono. Você esteja perdido, mas continua planejando o próximo passo. Talvez esteja esgotado, mas continua tentando ser funcional. Agora me escuta com atenção. Só porque você aprendeu a fingir que tá tudo bem, não significa que realmente tá. Antes de ir pro capítulo 4, só te peço a segunda vez para você se inscrever aqui no canal e deixar um like no vídeo. Bom, vamos lá. Capítulo 4. O gesto pequeno que te devolve a vida. Tem coisas que não parecem importantes. A moça da padaria que te pergunta se tá tudo bem mesmo, o bom dia sincero de um desconhecido, o obrigado dito olhando nos olhos, ou um café que alguém preparou para você sem pedir nada em troca. Pequenos gestos, detalhes, coisas que a pressa do mundo ensina a ignorar, mas às vezes é exatamente isso que te salva. Nanami volta àquela padaria. No dia anterior, ele mal prestou atenção na atendente. Fez cara fechada, foi seco, talvez nem por mal, talvez porque já não esperava nada das pessoas. Mas nesse dia, ele parou e reparou. E ele viu algo que tinha esquecido. Presença. Uma pessoa comum, ganhando pouco, provavelmente com a vida mais difícil que a dele. Só que presente. Alegre de um jeito verdadeiro, com brilho nos olhos enquanto serve pão. E ali, naquela troca breve, ele percebe algo que o mundo corporativo jamais ensinou. Ser útil não é o mesmo que ser valioso. E valor não tem a ver com o que você produz, vem do que você provoca. Pode passar a vida inteira ganhando dinheiro para deixar a gente rica ainda mais rica e continuar sentindo que não serve para nada. Mas pode, num dia qualquer, fazer alguém sorrir e aquilo muda tudo. É nesse momento que Nanami diz a frase que carrega o peso mais importante de qualquer batalha. Ele diz que seu trabalho envolve segurar dinheiro das pessoas ricas e torná-las ainda mais ricas. Honestamente, mesmo que eu não esteja lá, ninguém se incomodará. Mas se as padarias desaparecerem, as pessoas que querem comer pão vão sentir falta. Você entendeu o que ele está dizendo? Bom, ele está dizendo que o mundo parou de valorizar o essencial, parou de enxergar a beleza no simples, parou de notar o valor no que não gera lucro imediato. E quando a gente internaliza isso, começa a se apagar. A gente para de fazer o que ama porque não dá dinheiro. Para de falar com leveza porque ninguém mais liga. Para de mostrar afeto porque o mundo é cruel. Só que a humanidade mora aí, nos pequenos gestos, na gentileza que não espera nada em troca. E isso, para alguém que já se esqueceu de como é sentir, é como água no deserto. Viktor Frankl foi um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração. E ele dizia que a vida pode ter sentido mesmo no sofrimento. Mas esse sentido não se revela em grandes respostas, ele se revela em pequenos momentos com significado. Às vezes tudo o que você precisa é de um obrigado. Um verdadeiro obrigado para lembrar que nada importa. Só que você existe, que tem alguém do outro lado que viu você. E isso basta. Nanami não decide mudar de vida porque alguém fez um discurso. Ele não volta a lutar porque recebeu uma promoção. Ele volta porque foi lembrado de quem ele é. E às vezes é tudo o que você precisa também. Um momento, uma conversa, um silêncio compartilhado. Para lembrar que você ainda está aqui. Mesmo depois de tanta anestesia, tanto barulho, tanta cobrança, você ainda sente. E enquanto você sentir, ainda dá para voltar. Capítulo 5. Voltar não significa estar curado, mas significa estar vivo. Voltar não é o mesmo que recomeçar. Recomeçar tem aquela hora bonita, cinematográfica. É o novo ciclo, o ano novo, a segunda-feira que vai mudar tudo. Voltar é outra coisa. Voltar é mais real, mais humano, mais trincado. Voltar significa olhar para o que te feriu e dizer: eu sei o que você fez comigo, mas eu não vou deixar que você continue decidindo quem eu sou. Kento Nanami volta a ser feiticeiro. Não porque o trabalho ficou mais fácil, não porque o mundo melhorou, não porque agora faz sentido.
Ele volta porque aceitou que fugir também mata. Durante muito tempo ele tentou ser alguém que não sentia nada. Alguém que batia ponto, cumpria função, recebia bem e dormia cedo. Mas aquilo é vida pra quem? Era apenas sobrevivência sem identidade. E talvez esse seja o momento mais corajoso na vida de alguém. Quando você decide ser você de novo. Mesmo sabendo que isso vai doer. Voltar pra sua essência não é confortável. É assustador. Porque ser quem você é exige enfrentar tudo que o mundo tentou te ensinar a negar. Sua sensibilidade, sua ética, sua empatia, sua vontade de fazer algo que importe. Ainda que isso não dê status, curtidas, não encha a conta bancária. Voltar é um risco, porque talvez ninguém entenda, talvez digam que você regrediu, talvez ache que você se acomodou, talvez até você mesmo duvide da decisão. Mas a verdade é simples, é realmente simples. Se você não se reconhecer na própria vida, nenhum sucesso vai te preencher. Nanami sabe disso. Ele volta para o mundo das maldições, mas agora ele está diferente. Está mais sereno, mais ciente dos próprios limites. Mais determinado a não vender a alma, nem para as maldições, nem para o sistema. Ele não espera mais um propósito épico. Ele quer apenas fazer a diferença no que estiver ao alcance. E é isso o mais poderoso de qualquer idealismo. Tem uma fala que sintetiza essa virada. Ele diz que talvez a gente não consiga derrubar o mundo do trabalho, mas talvez as pequenas coisas que podemos fazer agora já sejam suficientes. Essa frase é libertadora, porque talvez você nunca vá trabalhar com aquilo que ama, talvez não encontre o emprego dos sonhos, talvez precisa continuar pagando aluguel com um trampo que não te emociona, mas isso não te impede de recuperar sua humanidade. Você ainda pode escolher ser ético no sistema que normaliza a trapaça, tratar bem quem te atende na padaria, dizer não quando algo fere seus limites. Cuidar de alguém sem esperar reconhecimento, escrever, cantar, criar, doar, mesmo que ninguém veja. Essas coisas pequenas são um ato de revolta, um ato de quem diz: eu não sou só função, eu não sou só o currículo, eu ainda sou gente. Nanami ensina isso, que dá pra resistir sem gritar, dá pra ser firme sem ser herói, dá pra voltar pro mundo sem deixar ele te engolir de novo. E talvez exatamente isso que você precise. Voltar, mas voltar com consciência, com clareza, com coragem de ser inteiro, mesmo no mundo que insiste em dividir você em pedaços. Capítulo 6. A revolta silenciosa de continuar sendo você. Você já percebeu que todo mundo quer te consertar? É aplicativo de produtividade, curso de propósito, planner de gratidão, método japonês para acordar feliz e um coach de 6 dígitos em 6 meses. Tudo isso com uma premissa silenciosa por trás. Você não está funcionando direito, mas dá para ajustar. Dá para te transformar em algo útil, rentável, otimizado. E aí você tenta acordar às 5 horas da manhã, tenta ter mais foco, meditar, tenta pensar positivo e reprogramar sua mente. Mas em algum momento a alma começa a pedir socorro, porque não é sobre falta de esforço, é sobre excesso de adaptação. Você passou tanto tempo tentando caber que esqueceu de perguntar se esse é seu lugar de verdade. Kento Nanami não morre como um herói. Não tem trilha épica, não tem plateia, não tem glória. Ele morre em paz. E isso, no mundo que quer te comprar, te acelerar e te consumir, é um ato radical. Ele morre sabendo que voltou para si, que não vendeu o que era justo dentro dele, que lutou até onde dava, do jeito que dava. E isso basta. Você não precisa salvar o mundo, mas pode salvar o pouco que ainda sente aí dentro. Esse pouco já é muito. Mas esse pouco, principalmente, é o seu pouco. Você não precisa encontrar um grande propósito, mas pode dar sentido ao que toca com presença. Você não precisa ser extraordinário, mas pode ser honesto. Com você, com os outros, com a vida. A geração anterior dizia que crescer era engolir sapo. Hoje a gente sabe que engolir demais apodrece por dentro. E você tem escolha. Você pode continuar aceitando o mundo como ele é ou pode resistir. Não com protesto, não com revolução armada, mas com presença, com olhar sincero, com pequenas recusas, com coragem de fazer algo que não viraliza, mas é certo. Você pode, como Nanami, seguir sendo inteiro, mesmo no mundo que prefere ser fragmentado. No fim, a vida não vai te avisar que você se perdeu, ela só vai seguir. Rápida, barulhenta, implacável. Mas você pode pausar, respirar e se perguntar: isso que eu estou vivendo é meu ou só me deram para seguir? Se a resposta for não sei, ótimo,
porque não saber ainda é melhor do que fingir que tá tudo bem. E olha que bom, se você chegou até aqui, talvez você esteja voltando. Não porque alguém mandou, mas porque algo em você recusou morrer em silêncio. A revolta consciente não é um grito, é um sim sussurrando ao que te faz sentir de novo. Obrigado por ficar até aqui, a gente se vê no próximo abismo.